Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Era a cultura aprendida no Egito, que assim tratavam, né? Como tem gente que leva flores, né? Eles levavam especiarias, tudo. Mas a mensagem aqui é o quê? Elas se conformaram com uma coisa que elas não poderiam se conformar, o quê? Com a morte do Senhor. Mas, pastor Jaime, todo mundo tem que se conformar com a morte. Verdade, nós não aceitamos, né? Quando chega a hora de fechar o caixão, que sepultar a pessoa dói muito, nós não aceitamos aquilo, mas temos que acabar nos conformando com aquilo. Mas não é isso. É porque Jesus já tinha falado com elas, com eles, todos os apóstolos, todos os seus seguidores, a respeito da sua morte e da sua ressurreição. E eles esqueceram, como elas também. Como nós, às vezes esquecemos e nos conformamos com uma situação que não deveríamos nos conformar. Por quê? Porque aquilo ali não é para nós, não temos que viver daquela maneira, não temos que aceitar aquilo como uma coisa normal na nossa vida. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestes resplandecentes, 2 anjos. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais entre o vivente entre os mortos? Só nós também não podemos buscar Jesus em outro lugar, irmão, entre os mortos. Os mortos não é apenas você ir no cemitério, não. É buscar nas pessoas que nem nasceram de novo, que às vezes contam histórias bonitas até a respeito do Senhor, mas não tem fundamentação bíblica. Verdade. Um dia eu estava lendo, estava até vendo, até um filme passou, e o cidadão narrava da seguinte maneira, que quando Jesus era jovem, adolescente, ele foi para a Índia, e lá ele ficou também muito com aqueles sábios, e ele começou a criar uns pombinhos, passarinhos de barro, que assoprava e saía. Bonitinho, né? Onde está escrito isso na Bíblia? Não existe. Está buscando Jesus entre os mortos. Eu conto a história que vocês já ouviram, que eu estava dando uma mensagem do Natanael. Natanael é uma mensagem, né, que Natanael, quando Jesus falou, eu te vi debaixo da figueira, Natanael ficou perplexo e disse: Senhor, tu és o Deus de Israel, tu és o Cristo. Sabe por que eu falei, te vi debaixo da figueira? Aí um amigo me ligou, um pregador, disse: pastor, que mensagem o senhor deu? Eu gostei bastante. Disse: que bom, Deus seja louvado. Mas o senhor conhece bem a história, né? Qual? A história do Natanael. Por que ele ficou espantado? Porque quando Herodes mandou matar as crianças, a mãe do Natanael escondeu ele debaixo da figueira. E ele conhecia essa história. Quando Jesus falou que eu te vi debaixo da figueira, ele ficou espantado, que ninguém conhecia aquela história. Bonita a história, bonita, não é? Disse: e onde está escrito? Ele esquece, pastor. Não tem, não busque Jesus entre os mortos. Você já aprendeu bastante? João 5,39, o que diz lá? João 5,39. Examinais as Escrituras, que vós cuidais delas ter vida eterna, e são elas que de mim testificam. É aqui que você tem que procurar Cristo. Então ela estava procurando entre os mortos. Cuidado para você não procurar entre os mortos também. E mais ainda, diz assim: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia. Vocês estão esquecidas? O que foi dito lá na Galiléia ainda? O que ele falou? Dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. É claro, pessoal, naquela época eles não tinham o Espírito de Deus, ainda não tinha o Espírito Santo, veio no Pentecoste. Então elas não estavam lembrando. Nós, se mantivermos comunhão com Deus, né, nós vamos ter essa ação do Espírito Santo. João 14, 26, ele diz assim, João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Se você não conhece, ele vai te ensinar. Quando é que ele vai ensinar? Nas Escrituras. Você examina as Escrituras e ele vai te ensinar como tomar posse da bênção, como se livrar daquilo. Você busca nas Escrituras. Se você já ouviu
o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Um outro caso conhecido é aquele caso que contei aqui recentemente. O homem tinha o rapaz, era um rapaz ainda de 16 anos, e ele tinha um coração inchado, deformado por uma doença, que paralisou o seu corpo da cintura para baixo. Mas lendo um versículo bíblico, ele ficou curado. Ninguém acreditava na cura dele, nem a igreja. O pastor, quando orou para Deus consolar a família, para que se preparar o coração da família, que ia estar perdendo aquele jovem. Mas ele ficou curado, se levantou. Ele foi trabalhar numa floricultura, ele era um rapaz alto, mas magricelão, né? Ele tinha mais de 2 metros de altura, se eu não me engano era 2,02. E ele disse que parecia um bambu curvado, assim, uma vara encurvada. O pessoal debochava, você não vai conseguir, o trabalho aqui é pesado, eu vou porque o Senhor é a minha força. E continuou trabalhando. Mas 1 ano depois, quando ele estava com 17, os sintomas voltaram. Voltaram aqueles sintomas, coração, né, palpitando forte, as pernas começaram a ficar dormentes. Aí ele começou a raciocinar. Olha, Deus foi bom comigo, eu não posso reclamar. Eu agora estou morrendo, mas também eu coloquei a minha casa em ordem, eu estou com certeza que eu vou para o céu hoje. Mas quando ele estava falando isso, o Espírito Santo fez ele lembrar de quê? Do Salmo 91, 16. Ele disse, não, volta ainda no João 14, 26, vai quando eu falar. E assim, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Era um versículo que ele já conhecia. Por isso que quando você ouve uma palavra, o Espírito Santo ele vai fazer você lembrar daquela palavra. E ele lembrou do Salmo 91, 16, que diz, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Ele disse que falou com voz alta, mas zombando mesmo do diabo. Diabo, se você não sabe ler, eu vou ler para você. O meu Deus diz no Salmo 91, 16, dar-lhe-ei abundância de dias. Eu tenho 17 anos, não é abundância de dias. Eu não vou morrer hoje, não vou morrer amanhã, nem daqui a uma semana, nem daqui a um mês, nem daqui a um ano, nem daqui a 10, nem daqui a 20, nem daqui a 30. Ele morreu com quase 90. Meu irmãozinho, busque essa comunhão com o Espírito Santo. Ele fará você lembrar. Elas estavam esquecidas aqui, foram os anjos, mas isso é uma ação hoje do Espírito Santo. Vocês não estão lembradas? Que ele falou que ele morreria, que ele seria crucificado, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria. Por que vocês estão fazendo aqui entre os mortos? Somos nós. Por que estamos chateados? Ele não disse, no mundo tereis aflições? Ele não disse que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Ele não disse que estaria contigo todos os dias. Mas por que eu estou nesse leito de dor? Por que o Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha? Por que Daniel foi parar na cova dos leões? Tem situação que Deus não deixa você entrar na cova dos leões. Tem situação que Deus vai entrar com você na cova dos leões. Tem situação que você não vai ao médico. Tem situação que Deus vai ao médico com você. Entende? Tem situação que você não vai fazer uma cirurgia. O que você tem que não duvidar é da presença de Deus na sua vida. Ele disse, eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei. Então não esqueça, quando vier, seja o que for, Deus, surgiu essa doença, mas eu coloco aqui no teu fogo. Seu fogo é consumidor, destrói esse mal. Não quer Deus essa perturbação. Tem gente que está aflita, muito aflita. Um senhor deu um testemunho hoje, ele mora nos Estados Unidos, e o apartamento lá é muito alto, e a família tinha medo que ele estava com depressão, que ele se jogasse. Tem gente que tem vontade, tem gente que não. Já viu quando alguém chega ao lugar alto e fica assim, ó? Já viu alguém fazer isso? Né? Chega assim, ó. Mas não vai, tem até uma grade aqui, vamos dizer que tem uma grade aqui, vamos dizer que aqui é um lugar bem alto, né? E tem uma grade, a grade daquele chega assim, ó. Tem uma grade aqui, na mente dele é como se alguma coisa estivesse puxando, entenda aí, atraindo, ou então que ele vai perder daqui a pouco a mente dele e vai fazer uma loucura. Como tem gente tem isso, a qualquer hora você vai perder a mente. Não, na mesma hora que lembra da palavra, o Senhor Deus me deu a mente de Cristo. Está amaldiçoado esse pensamento, pronto, está queimado em nome de Jesus. Eu estou falando uma perturbação, mas também é aquilo que eu falei lá atrás, não seja seletivo de escolher algumas coisas do diabo, né? Aí vem um pensamento, vamos dizer, moral, aí você fica, não, está malvado, leva no fogo também, Deus não quer, aquilo está te matando igualmente, matando espiritualmente, não aceite. Então tem que ser, mas lembrando das palavras, aí você vai levar, Deus, misericórdia, o Senhor sabe, o Senhor é onisciente,
A tua palavra diz que o Senhor conhece os pensamentos. Mateus 9,4, lembra? Oh, meu Deus, misericórdia, você sabe o que eu estou pensando. Jesus, queime isso aqui, eu não quero não. Por mais que seja agradável, mas é pecaminoso, não quero. Aí você vai começar a vencer. Aí quando o diabo trouxer a perturbação dele, eu não tenho nada a ver contigo, não quero essa perturbação, está amaldiçoada em nome de Jesus. Aí não vai ter o medo, a depressão, a ansiedade, isso vai fugir de você. Você vai começar a vencer tudo isso. Quando? Quando você lembrar das palavras. Lembrar que Deus conhece os pensamentos. Então, não quero, Deus, misericórdia, não posso ficar com esse pensamento. Não quero isso, porque eu sei que é contra a palavra de Deus. Você vai vencer. Aí tem mais. Elas então dizem, lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com ela estavam, que diziam essas coisas aos apóstolos. Escuta essa agora. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, loucura, e não as creram. Agora vê os apóstolos que andaram, mas também estavam todos esquecidos. Mas Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lenços ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Aí não dá para ler tudo aqui agora. Aí 2 discípulos foram para Emaús. Emaús quer dizer águas quentes. E eles foram conversando entre eles. E Jesus chegou no meio deles, nem perceberam que era Jesus. O que vocês estão conversando aí? Ué, você é peregrino aqui em Jerusalém? Não sabe as coisas que aconteceram esses dias? Quais? Aqui fala de Jesus, o Nazareno, que foi. Olha o que eles vão dizer, olha só. E diz assim, olha só o que ele diz para todo mundo aqui. Diz assim, versículo 20. Versículo 19, e eles lhe perguntaram quais? E eles disseram, as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi, não é. Foi, não é. Não é verdade? Olha só, que foi um profeta poderoso em obra e palavra diante de Deus de todo o povo. Aí ele explica como os príncipes mataram todo mundo, e já é o terceiro dia, bem que as mulheres falaram que foram no sepulcro, mas não acharam, mas ninguém os viu, que eles não estavam acreditando, não creram, eles agiram como Tomé. Depois Jesus apareceu aos 11, e o Tomé, para os 10, que não estava o Matias ainda, o Matias veio depois, e estavam ali os apóstolos, e eles, o Tomé disse, Tomé, nós vimos o Senhor. Se eu não ver aquelas marcas nas mãos dos cravos, se eu não ver a marca que foi feita, de maneira alguma eu vou crer. Quando Jesus apareceu, vem cá, Tomé, toca aqui, Tomé. Senhor meu, Tomé, porque você viu, você creu. Bem-aventurados que não viram, mas crerão pela palavra do meu Pai. Somos nós. Alguém viu Jesus morrer na cruz? Mas nós cremos. Então eles não creram. Aí Jesus foi caminhando, foi abrindo, falando dos profetas, de Moisés, explicando tudo para eles. Aí, pulando bastante aqui, vamos para o versículo 32. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as Escrituras? E na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que com ele estavam, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão, e já estavam todos acreditando. E eles lhe contaram o que lhes aconteceu no caminho e como foi conhecido no partir do pão. Mas qual é a nossa mensagem aqui? O Senhor teve que explicar tudo para eles. Irmão, quem explica hoje é o Espírito Santo. Tenha comunhão, que ele vai fazer você lembrar qual é a nossa mensagem. Não vamos procurar Jesus entre os mortos, mas vamos procurar Jesus aqui. Se temos já ciência, ele nos fará lembrar. Se não temos ciência, devemos buscar, que ele vai nos ensinar e seremos vencedores.